Eu vou explicar mais ou menos a composição que eu vou fazer aqui. Eu vou trabalhar com os figos de açúcar e algumas flores aqui para cima e seguindo, fazendo essa forma quase como um C. Então eu vou seguir, vou pintar aqui também alguns figos, uma flor e trabalhar com bastante folhagem. Então vou começar aqui com o figo aberto. Eu tô mesclando um pouquinho de rosa com amarelo para fazer essa parte central do figo. E o efeito que a gente vai fazer aqui é bem aquarelado, tá? Eu quero fazer realmente um efeito bem sutil, não precisa ser nada muito perfeito, realista. É bem aquarelado mesmo, para dar um ar mais romântico. Aqui em volta eu tô vindo só com um detalhezinho de branco com amarelo, bem pouquinho amarelo, só para fazer esse contorno da polpa mesmo do figo, né? E fazer aqui o caule também e depois a gente vem com o contorno lilás pro roxo, que eu também vou misturar um pouquinho do azul marinho, só para fazer realmente a interseção aqui das duas cores e depois eu faço um pouquinho das sementes no centro. E agora com um pincel bem fininho, eu vou fazer esse contorno, lembrando sempre de segurar o pulso para a mão ficar firme, para não tremer. Um toquezinho de verde também, para fazer bem o efeito da casca. E aqui na parte interna eu tô com um pincel também bem fininho e vou fazer uns rajados para fazer o efeito das sementinhas aqui do figo. Eu acrescentei um pouquinho de marrom para dar um toque mais escuro a esse tom alaranjado. E repara que são risquinhos aleatórios, a gente não precisa fazer tudo muito retinho, que senão também não fica natural. O importante é que o centro dá um pouco mais de cor para ficar mais profundo. Então agora eu vou fazer um outro figo aqui para compor esse fundo. Agora é importante seguir, vou dar só um toquezinho também de amarelo nesse verde, para clarear um pouquinho, dar mais a cor realmente do figo. E é importante seguir o movimento para a gente ter realmente a sensação do volume, para a gente não ter um desenho chapado. Depois aqui eu vou fazer a interseção e fazer uma sombra. Da mesma forma que eu pintei o figo de açúcar, eu tô fazendo aqui, mesclando as cores. Por mais que eu dê o efeito aquarelado, eu quero mesclar as cores para tornar ele mais real. Agora aqui com um toquezinho de preto e marrom, eu vou só marcar a sombra e vou esfumar um pouquinho para não ficar uma linha só, né? Então, com pequenas batidinhas, a gente vai diluindo um pouquinho essa sombra, só realmente para fazer a transição e marcar a diferenciação entre um e outro. E para dar mais volume, eu vou colocar um pouco de sombra também desse lado aqui. Fazer agora um outro um pouquinho mais verde, fazendo um outro ângulo, como se ele tivesse viradinho pra gente aqui. Ó, repara que eu tô pintando ele todo com movimentos circulares. Eu não tô fazendo ele reto. Se eu fizer ele reto, ele perde todo o volume. Tô fazendo em movimentos circulares, ele tá bem aquarelado, eu tô trabalhando com bastante álcool. E o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar como se o cabo tivesse aqui, nesse ponto. Então, daqui eu vou puxar todo o raio dele. Então, eu tenho que puxar para todos os lados. Olha, para cima e para o lado de cá. Aqui a mesma coisa em relação à sombra, só tô dando leve batidinhas para não ficar marcado, fazer o efeito da sombra e com isso a gente tem a noção que um tá atrás do outro. Eu vou até passar um pouquinho de branco nesse de cima, só para dar um efeito de luz aqui. Nesse aqui também em alguns pontos a mesma coisa, vou iluminar um pouquinho. Pronto, o trio de figos já está ok. Então agora eu vou trabalhar com aquelas flores menorzinhas
que ela parece uma bolinha, o nome dela é Perpétua. Eu vou fazer ela bem aquareladinha aqui, para fazer a composição, como eu falei. Ela é toda espetadinha, então eu só marquei o volume e agora vou trabalhar o movimento dela. Da mesma forma que eu trabalhei no figo, eu tô aqui com um pouquinho de azul e um pouquinho do rosa, para dar esse tom mais lilás. E depois eu venho com o branco só para iluminar. Então agora um toquezinho do branco, fazendo o mesmo efeito, puxando de baixo para cima. Agora eu tô fazendo em várias direções, exatamente para dar esse movimento dela, como se ela fosse toda espetadinha. Agora aqui embaixo eu vou escurecer um pouquinho para dar o efeito da sombra. Agora eu vou fazer a outra do mesmo jeitinho e depois eu ponho a parte verde do caule e do acabamento embaixo do cálice dela. Eu só tô dando pequenas batidinhas, bem de leve. Então agora aqui na parte de baixo vou fazer só algumas folhinhas para fazer essa parte do cálice. E na outra a gente muda um pouquinho o ângulo. Ó, até venho aqui por cima para dar mais um movimento. E um toquezinho de marrom eu consigo fazer a sombra de todas essas curvinhas, para não ficar chapado. Eu só faço um leve contorno e ele já faz o movimento das folhinhas. Então aqui eu venho só puxando um caulezinho, sempre lembrando de dar um movimento para não fazer uma linha reta, para fazer um desenho bonito. E agora com um pincel um pouquinho maior, eu vou trabalhar uma folhagem. Então eu peguei o número 12 que eu falei no início do vídeo e venho aqui bem aquarelado, até para os pontinhos eu vou pegar um pincel um pouco mais fino. Repara que aqui eu quase não estou usando corante, eu estou realmente com muito mais álcool do que o corante, para ficar bem aquarelado mesmo. É esse efeito que eu quero dar aqui no momento. E agora com o pincel fininho, eu volto e vou marcando o centro da folhagem. Em alguns pontos eu escureço um pouquinho, mas só para fazer realmente a diferenciação de cor aqui, para não ficar tudo muito chapado. Agora o importante é realmente unir todo o desenho, para fazer realmente o movimento como se estivesse tudo na mesma sintonia. Eu vou fazer mais uma perpétua do lado de cá, para fazer um equilíbrio. Então, de novo, a gente marca a bolinha. Opa, botei corante demais, então agora eu só venho com o álcool para diluir. E essa eu quero botar ela posicionada para baixo. Essas duas eu botei para cima e essa eu vou posicionar oposto. Então, eu vou puxar todos os fiozinhos para baixo. É legal a gente brincar com essa questão de movimento, para não ficar tudo no mesmo ângulo. Então a gente tem uma harmonia, né? Nos arranjos de flor, a gente não tem tudo no mesmo ângulo. Então na pintura também é legal trabalhar os ângulos. Já tá começando a ganhar forma. Nesse ponto aqui eu vou botar a flor de açúcar e aqui também eu vou mesclar as folhas de papel de arroz. Então agora a gente já vai subir. Então agora aqui eu vou fazer a cama para colocar as frutas e as flores. Então eu vou trabalhar com mais folhagem de pintura. Então agora eu venho com mais folhas aqui. Então como eu vou trabalhar uma folha maior, eu tô com esse pincel para acelerar o processo, né? A gente não precisa ficar aqui horas pintando uma folha grande. Aqui as peças vão cobrir alguma parte da pintura, mas não tem problema. A ideia é essa mesmo, tá? Agora sim, para as pontas é que eu vou trabalhar com um pincel mais fino para fazer o acabamento das pontinhas. E aqui, como eu vou trabalhar com as de açúcar, eu por enquanto não vou mexer na parte de pintura. Caso depois eu sinta necessidade, eu coloco mais uma florzinha perpétua pintada nesse cantinho aqui. Mas a princípio eu vou trabalhar só com essa folhagem. Então, fazer o veio central dela, lembrando sempre de seguir o movimento, não fazer a linha retinha. Quanto mais movimento a gente dá,
mais vida, mais natural fica a pintura. Então, eu só vou fazer aqui a marcação de onde eu vou botar a flor. Então, aqui com alicate eu vou posicionar. É importante colocar com alicate para não machucar a flor, tá? Esse figo aqui, eu vou precisar colar ele. Eu posicionei ele errado, eu vou trocar aqui e vou botar uma flor naquele lugar. Então aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Então agora eu só vou, como eu falei, colocar um toquezinho do Rosé Gold, só mesmo para dar uma iluminada. Então aqui vou botar só um pequeno detalhe e no figo também.